Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo em Atos, capítulo 1, verso 8. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Podemos ver? Eu gosto de colocar aqui, que assim a gente lê todo mundo junto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Coloque uma de suas mãos, por gentileza, sobre o seu coração. Feche ainda os seus olhos um pouquinho. Amém? Feche seus olhos só um pouquinho. Pai Celestial, nós estamos aqui na Tua casa. Estamos diante do Senhor nesse instante. Nós já passamos pelo momento da abertura, do louvor, dízimo e ofertas. Agora estamos diante da Tua palavra. Nós queremos entregar este momento nas Tuas mãos, que o Senhor nos ajude. Que o Teu Espírito Santo fale conosco neste momento. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Veja bem. Como que você acha que fica o coração de uma mãe se ela perdeu um filho antes da hora? Como você acha que fica o coração de um pai se ele perdeu o filho antes da hora? Ou vice-versa. Se um filho perde um pai, perde uma mãe, às vezes o filho está com aquela expectativa que o pai viva até 80 e ele falece aos 50. Um acidente trágico, uma coisa terrível, uma morte inesperada. Como que a pessoa suporta isso? Às vezes uma falência de uma empresa, o pai deixa para o filho e às vezes o filho não dá conta. Às vezes um divórcio, a separação. Como que fica o coração do ser humano? O que fortalece essa pessoa? O que dá para ela uma força para que ela queira continuar? Se eu perguntasse para você hoje nessa noite, o que te dá força para continuar a viver? Para mim, sabe o que dá força para mim continuar a viver todos os dias? Por incrível que pareça, quando eu prego para mim mesmo. Quando eu começo a pregar para mim mesmo. Eu sou o maior pregador para mim mesmo. Eu me evangelizo todos os dias. Isso me dá uma força. Se a gente olhar dentro da Bíblia, nós vamos encontrar Jacó. O que dava força para Jacó continuar a viver? Porque ele tinha perdido a família, tinha perdido o amor do irmão, e ele foi morar com um sogro. E lá morando com o sogro estava ali usurpando, tapeando ele, e ele perdendo. O que fazia José querer continuar ali naquele lugar com um sogro trabalhando? José, ele tinha sonhos. A Bíblia fala que José dormia. Quando ele dormia, ele sonhava. E ele via os bodes cobrindo as cabras e nascia aquilo que ele tinha sonhado. Quando ele saiu da casa do sogro para ir embora, o mensageiro veio e falou assim: olha, Jacó, o teu irmão está vindo aí com o exército dele armado e vai matar você, os teus familiares, vai matar todo mundo que você possui. Era para esse homem entrar em desespero, sim ou não? Mas a Bíblia fala assim que Jacó dormiu novamente e sonhou de novo. A Bíblia fala que olha que cidadão, ele pega no meio de um desespero desse, no meio de uma tempestade dessa, ele pega uma pedra e coloca como travesseiro. Você já tentou dormir com a cabeça numa pedra? É ruim demais. A Bíblia fala que o homem deitou, dormiu e sonhou. E viu as janelas dos céus abertas, anjos subindo e descendo. Então, sonhar fortalecia Jacó.
Mas e José? O que dava força para José? O que fazia José lá naquela prisão, naquele buraco, sendo odiado pelos seus irmãos? O que fazia aquele homem querer continuar? O caráter de José. José tinha um caráter formidável. E esse caráter dava para ele força todos os dias. Mas aí a gente vê Daniel. Estou falando desses homens que para mim foram um dos mais perseguidos dentro da Bíblia. Mas Daniel, o que fortalecia Daniel? Daniel foi colocado na cova dos leões. Você acha, irmão? Jogado ali dentro daquela cova para ser comido por leões. Ia ficar com medo, mas aquele homem não teve medo. O que dava força para ele? A sua fidelidade. Ele se baseava na fidelidade. Então, ele tinha a sua fidelidade e aquilo dava força para ele. Aí nós encontramos quem? Davi. E Davi, o que dava força para Davi querer continuar? A viver, a dar continuidade na sua vida, a ser rei. Porque um rei, irmão, sofre. Governar um país, um reino, um reinado é difícil. Mas o que fazia Davi querer continuar, tendo um ânimo ainda dentro de si? Se a gente for olhar bem o coração, você fala, loucura, Maurício. Não, a Bíblia fala que Davi foi chamado segundo o coração de Deus. É o único homem na Bíblia chamado segundo o coração de Deus. Então Davi todos os dias ele orava, falava assim, Senhor, quero um coração puro. Deus, me dá um coração puro. E isso dava força para Davi continuar crendo. O coração puro. Então isso fortalecia o Davi. Aí você fala, mas Davi não era um guerreiro? Sim, Davi era guerreiro. A Bíblia fala que ele era guerreiro. Mas não eram as guerras, não era essa atitude de guerra dele que o fortalecia, que dava força para ele continuar, não. O seu coração puro. Mas a Bíblia também continua falando dos 12 discípulos de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos. E, gente, essa é uma pesquisa minha, tá bom? Você não vai encontrar em livro nenhum. Então, estou falando para você, Maurício Braga aqui, tá? Quem não sabe, meu nome é Maurício. Mas e os 12? O que fortalecia os 12? O que dava força para os 12 discípulos continuar? Eram os 12 de Jesus Cristo. Eram os 12 que viam Jesus todos os dias, que falavam com Jesus, mas eles precisavam de força para querer continuar. Mas o que fortalecia esses homens? A Bíblia fala que a permanência na fé. Eles permaneciam na fé. Eles não abriam mão, eles estavam permanentes. Todos os dias. Mas e o grande apóstolo Paulo? E Paulo? O que fazia Paulo ter força? Dar aquele ânimo para ele continuar? Sim, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele esperava em Jesus Cristo. A Bíblia fala que Paulo, ele tinha esperança. Então, a esperança de Paulo fazia ele ter força. Fazia ele querer continuar. Então, eu falei um pouquinho desses homens para a gente entender aqui o Atos, capítulo 1, versículo 8. Ele fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então veja bem aqui, Jesus Cristo que está falando esse versículo. Olha só que mudada que ele dá. Ele não está falando, e recebereis força. Porque poder não é força. Eu preciso de força, ou seja, ânimo, para mim continuar. Mas se eu quero detonar, eu preciso de poder. O que faz a diferença é o poder. Eu vi um cidadão, ele pegou uma dinamite, ele colocou debaixo de uma rocha, a hora que aquela dinamite explodiu, sumiu a rocha. Desapareceu aquela pedra. Pá, foi embora. Poder. Então, se eu e você queremos poder para explodir a enfermidade, nós precisamos do Espírito Santo. Se você quer poder, se eu quero poder, nós precisamos de quem? Do Espírito Santo.
Só o Espírito Santo tem esse poder de explodir e mandar a pobreza embora, e mandar a tristeza embora. Só o Espírito Santo tem o poder de pegar aquela mãe que perdeu o filho e colocar o consolo dentro do coração dela e dar aquele poder de explodir a tristeza embora, de nunca mais encontrar. Só o Espírito Santo de Deus que dá o poder para que eu e você possamos pregar o Evangelho, ganhar almas, para que eu e você possamos ser pessoas curadas, transformadas, somente através do Espírito Santo. Eu vejo muita gente pregar sobre sabedoria, sobre humildade, sobre fé, sobre amor. Mas, meu querido, sim, maravilhoso. Mas sem o Espírito Santo de Deus, eu e você não conseguimos nada disso. Sem o Espírito Santo de Deus, sem esse poder que vem dos céus, a gente não consegue nem pregar aqui. Eu estou pregando aqui, mas poderia nesse exato momento entrar alguém por aquela porta armado. Mas não entra porque tem um poder sobrenatural aqui. O poder dos céus, do Espírito Santo de Deus. Então é o poder do Espírito Santo de Deus. Nós queremos vencer, então nós precisamos abrir o nosso coração e falar: Espírito Santo, dá-nos esse poder. E ele fala assim ainda no verso: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Jerusalém simboliza a nossa casa, onde eu e você oramos. Então nós vamos ser, em primeiro lugar, testemunhas dentro da nossa casa. Então o Espírito Santo de Deus te dá poder para vencer dentro de casa, o primeiro lugar. A única forma de anularmos o divórcio, a única forma de termos filhos abençoados, chama-se Espírito Santo. Através de mim e você, nós vamos ser testemunhas dentro de casa. Aí ele fala: em Jerusalém, como em toda a Judeia, ouro fino. Nós vamos ser testemunhas, em primeiro lugar, dentro da nossa casa. Segundo lugar, na cidade que a gente mora. As pessoas vão ver o Espírito Santo na minha vida. Eles vão ver: o povo reclama da chuva, o povo reclama do sol, o povo reclama do governo, o povo reclama de outras coisas. Eles vão olhar para a gente e vão ver uma coisa diferente. O quê? O poder de Deus, através do Espírito Santo. É aqui em Ouro Fino. Depois ele fala assim: e Samaria, Minas Gerais, Brasil. O povo vai ver eu e você prosperar dentro do Brasil. O povo vai ver os crentes, os cristãos, eu falo cristão, prosperar dentro do Brasil. É aqui dentro do Brasil que nós vamos ser uma bomba atômica. Bum! Explodiu, chegou perto de nós, vai vir alegria. Chegou perto de nós, momento difícil, pum, explodiu, sumiu, desapareceu. Aí ele continua falando: e até aos confins da terra, Estados Unidos, Inglaterra, Uruguai, Argentina, Afeganistão, esses outros países estão aí do mundo, até a Coreia do Norte. Coreia do Norte não converteu ainda porque ainda não entrou um profeta lá ainda. O dia que entrar um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, Coreia do Norte converte também. E vai acontecer, irmãos. Porque Jesus está falando assim: olha, mas recebereis o poder, essa explosão, para destruir através do Espírito Santo. Então não é eu, não é o pastor Fernando, não é o bispo Robson Rodovalho, é o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que quer hoje, desse culto simples, de poucas pessoas, mas fazer uma explosão. Explodir igual eu vi aquela pedrinha, pum, sumir, aquela rocha enorme, uma dinamite pequena, detonou ela. Poder, quando aqueles caças, aqueles aviões descem, eu vi lá os caças de guerra de Israel, eles explodiram, fizeram crateras naqueles países, quase destruíram a nação inteira, 1 ou 2 mísseis. Isso é poder. Então, o Espírito Santo é o único que pode entrar. Aí você fala: eu não perdoo. Mas se você abrir o coração, o Espírito Santo entra e faz assim, bum! De repente você perdoou todo mundo. Quebrou o coração de pedra.
Aí você fala assim, eu nunca vou ser próspero. De repente o Espírito Santo entra, bum! Quebrou tudo, o que está acontecendo? Eu nunca mais vou ter saúde. O povo fala que depois dos 50 a gente vai ficar fraco. Mentira. Deixa o Espírito Santo entrar para você ver. Aí você diz assim, bum! Cadê as enfermidades? Cadê tudo? Mas recebereis poder. Olha para o teu irmão, por gentileza. Fala para ele com amor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós precisamos dele. Amém? Eu e você, nós precisamos do Espírito Santo. O louvor precisa do Espírito Santo. A intercessão precisa do Espírito Santo. A salinha das crianças precisa do Espírito Santo. Os pastores precisam do Espírito Santo. O Maurício Braga precisa do Espírito Santo. O mundo precisa do Espírito Santo. Teve um pregador, País de Gales, eu não esqueci o nome dele, não sou bom para guardar nome. Mas aquele rapaz foi tão influente naquele país, que durante o tempo que ele viveu no país, diz que até os juízes do País de Gales não tinham mais causas para julgar, de tanta gente que converteu. De tanta gente que converteu. Um outro país pequeno, agora não lembro o nome, o negócio foi tão forte lá, que o governo decidiu depositar dinheiro na conta das pessoas, porque estava sobrando dinheiro no país. Verídico. Países pequenos que abrem o Espírito Santo. O dia que o Brasil, melhor falando, nós começarmos a ser testemunhas na nossa casa, lá na sua casa, depois aqui na cidade que eu e você moramos, depois Minas Gerais. Quantos mineiros tem aqui essa noite? Todo mundo, né? Em Minas Gerais. Depois no Brasil, confins da terra. Confins da terra. A solução está aí, Espírito Santo. O poder de Deus. O poder dos céus. O poder da mudança. O poder da transformação. Amém? Você fique à vontade nesse momento. Se você quiser ficar de pé, pode ficar. Vou pedir para o Sonoda aumentar um pouquinho o volume do som, por gentileza. Pode soltar. Se você quiser ficar sentado, fique. Se você quiser ficar de joelhos, fique à vontade. Mas quando o Tiago aumenta mais um pouco o som para nós, eu gostaria que, por gentileza, que juntamente comigo, você colocasse suas mãos sobre o seu coração. Talvez a força já nos deixou. Aquela força que eu prego para mim todo dia, às vezes não consegue me fortalecer tanto. Talvez a esperança já não tenha sido muito suficiente nas nossas vidas. Às vezes, nem mesmo a saúde, às vezes acaba sendo suficiente. E às vezes a gente tem muitas perguntas e a gente sempre se pergunta, Pai Celestial, por quê? Mas Papai do Céu está aqui nessa noite e Ele está dizendo através do meu Espírito Santo. Então comece a orar neste momento. Se é para a sua casa, se é em Judeia, sua casa, representando, fala, Espírito Santo, hoje é a minha casa. Precisa do teu poder lá em casa. Se é Samaria, é Ouro Fino, Espírito Santo, Ouro Fino, Judeia, Samaria, Minas Gerais, Brasil. Clame ao Espírito Santo neste momento. Espírito Santo. É promessa tua, Jesus Cristo. São palavras tuas, Jesus. Que nós vamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Nós estamos com os nossos corações abertos aqui essa noite, para que o teu Espírito Santo venha com esse poder. Se há alguém enfermo aqui essa noite, que esse poder venha. Se há alguém precisando de cura,
se há alguém triste, se há alguém amargurado, se há alguém decepcionado, se há alguém pensando em desistir, se há alguém que está cansado, eu não sei, mas o Teu Espírito Santo tem poder para quebrar tudo isso. O Teu Espírito Santo está aqui e nós cremos nisso, ó Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo vai fortalecer essa igreja, que o Teu Espírito Santo vai quebrar todo o grilhão, toda flecha lançada, no nome de Jesus Cristo. Nós clamamos, nós te suplicamos, derrama o Teu Espírito Santo, Jesus. Derrama o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, vem neste lugar e enche as nossas vidas. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um abraço cheio do Espírito Santo no teu irmão, então, e falar para ele: recebe o poder através do Espírito Santo. Fala para ele: recebe o poder através do Espírito Santo. Meu querido, nós estamos encerrando este momento, mas o Espírito Santo de Deus vai continuar falando. Eu tenho certeza que pessoas essa noite vão receber muito mais ainda, porque o Espírito Santo está aqui. O poder de Deus está aqui. Amém? Nós recebemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos encerrados, meu querido.